Ministra Rosa Weber. Podemos convocar o terceiro da pertença para registrar a É feito com repercussão geral e sustentação oral. Recurso extraordinário número 606.107. Requerente União, requeridos Schmidt, Irmãos Calçados Limitada. Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhores advogados, trata-se de recurso extraordinário fundamentado no artigo 102, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, interposto pela União por alegada violação dos artigos 155, parágrafo 2º, inciso 10, 149, parágrafo 2º, inciso 1, 150, parágrafo 6º e 195, caput, inciso 1, a linha B da Constituição Federal de 1988, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em que, negado o provimento à apelação e à remessa oficial em mandado de segurança impetrado por Schmidt Irmãos Calçados Limitada, para resguardar suposto direito à desoneração da incidência do PIS e da CONFINS sobre as transferências de créditos de ICMS a terceiros decorrentes de exportação. A Corte de Origem asseverou que, na busca da desoneração das exportações, o artigo 155, parágrafo 2º, 10 da Constituição Federal, previu a não incidência do ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, assegurando a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações anteriores. Nessa linha, concluiu-se tratar de regra de imunidade regulamentada pelo artigo 25, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 87 de 96, ao garantir às empresas exportadoras a possibilidade de transferir os seus créditos excedentes para outros contribuintes do mesmo Estado. O entendimento do acórdão recorrido está retratado na seguinte emenda. O PIS e a COFINS não incidem sobre os créditos de ICMS obtidos em razão do benefício fiscal de que trata o artigo 25 da Lei Complementar 87 de 96, porquanto não constituem receitas, mas custo recuperável sob a forma de compensação ou restituição. Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram acolhidos em parte, tão somente para fins de pré-questionamento. Nas razões do presente recurso ordinário, defende-se a integração à base de cálculos da COFINS e da contribuição ao PIS, não cumulativas, do valor correspondente às transferências de crédito de ICMS a terceiros pela empresa contribuinte, que é exclusivamente exportadora. Destaca-se que, como as operações de transferência de créditos de ICMS configuram espécie de alienação, cessão de crédito, seu resultado, por força do artigo 195, inciso 1, a linha B da Constituição, deve ser incluído na base de cálculo das contribuições PIS/COFINS, nos termos da legislação de regência. Como segundo fundamento, sustenta-se a inaplicabilidade ao presente caso da imunidade consagrada no artigo 149, parágrafo 2º da Carta Constitucional, por se restringir às contribuições previstas em seu caput, em que não incluídas a COFINS e a contribuição ao PIS, previstas, respectivamente, nos artigos 195 e 239 da Constituição. E, como terceiro fundamento, o artigo 150, parágrafo 6º da Magna Carta, subordina o reconhecimento de crédito presumido à existência de lei específica e, portanto, ao princípio da legalidade. E ainda, as exonerações interpretativas afrontam o comando constitucional de que a atividade de Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Nessa linha, propugna a União a legitimidade da inclusão na base
das contribuições ao PIS e COFINS das quantias decorrentes da transferência do saldo credor de ICMS a terceiros, nos termos dos artigos que eu já destaquei. A recorrida, nas contrarrazões ao recurso extraordinário, defende o não conhecimento e o não provimento do recurso. Pontua que a controvérsia diz com a inexigibilidade da COFINS sobre a transferência a terceiros de crédito de ICMS apurados em operações de exportação e que, enquanto o TRF-4 concluiu que o PIS e a COFINS não incidem sobre os créditos de ICMS obtidos em razão do benefício fiscal de que trata o artigo 25 da Lei Complementar 87, a recorrente se limita a defender a tese contrária, forte no princípio da legalidade e na compreensão de que as exonerações interpretativas afrontam o comando constitucional de que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, com mera reprodução quanto ao artigo 155, parágrafo 2º, 10A da Lei Maior, das informações prestadas pela Delegacia da Receita Federal em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Daí reputar incólumes praticamente todos os fundamentos esgrimidos no acórdão recorrido a atrair, deficiente a fundamentação, as súmulas 283 e 284 do Supremo. Quanto ao mérito recursal, pugna a recorrida pelo desprovimento do extraordinário na esteira da jurisprudência uníssona no âmbito da 4ª Região, afirmando incólumes os preceitos constitucionais invocados. Inadmitido na origem o recurso especial, foi negado provimento pelo STJ ao agravo interposto. Admitido o recurso extraordinário, vieram os autos a este tribunal. Minha antecessora, eminente ministra Ellen Grace, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria, reconhecida pela Corte através do seu plenário virtual. Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, oficia no sentido do não provimento do recurso. Destacando, senhor presidente, eu faço uma transcrição mais ampla, um resumo do parecer, mas ele destaca que, em qualquer hipótese, a receita e o faturamento para serem tributados devem constituir riquezas reveladoras de capacidade contributiva e que os créditos de ICMS recolhidos nas operações anteriores não compõem o patrimônio da empresa nem constituem receita própria ou faturamento, enquanto meras receitas escriturais que reverterão após aos cofres dos estados e do Distrito Federal, destacando a peculiaridade de que a mercadoria na espécie se destina ao exterior. Este é o relatório, senhor presidente. Falará pela recorrida, União Federal, o doutor Luiz Carlos Martins Alves. Excelência, tem a palavra. Excelentíssimo senhor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, excelentíssimo senhor advogado da recorrida, senhoras e senhores. A Fazenda Nacional, com o devido respeito e acatamento, vem ao colégio do Supremo Tribunal Federal pedir o provimento do presente recurso extraordinário e a reforma dos respeitáveis provimentos judiciais recorridos, tendo em vista a violação dos artigos 149, parágrafo 2º, inciso 1º, 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A, e 150, parágrafo 6º, todos da Constituição Federal. A Fazenda postula a Vossas Excelências pelo reconhecimento de que não há obstáculo constitucional à incidência do PIS e da COFINS sobre os valores obtidos em face das transferências onerosas de créditos de ICMS. Com efeito, o resultado das transferências de créditos constitui receita e não mera recuperação de imposto anteriormente pago, eis que se cuida de direito a título oneroso que ingressa no patrimônio da empresa contribuinte. Nada obstante cuidar-se de receita obtida da transferência de crédito de ICMS decorrente de exportação, a Fazenda entende que essas receitas não estão alcançadas pelas imunidades constitucionais contidas nos citados dispositivos constitucionais. A Fazenda Nacional, com a devida vênia, também se insurge contra o entendimento adotado no acórdão recorrido, segundo o qual os valores obtidos com a transferência de crédito de ICMS
se constituem em custo recuperável sob a forma de compensação ou restituição, em vez de serem reconhecidos como receitas. Excelências, a empresa recorrida acionou o Judiciário postulando a exclusão das contribuições sociais do PIS e da COFINS sobre os valores decorrentes das transferências de crédito do ICMS. A empresa recorrida justificou a pretensão em duas razões. Primeira, o eventual resultado das transferências de crédito de ICMS não se constitui em receita, mas mera recuperação de impostos pagos anteriormente. Segundo, a tributação desse resultado econômico restringiria a regra da imunidade esculpida nos citados artigos 149, parágrafo 2º, inciso 1º, e 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição Federal. A respeitável sentença de primeiro grau, em judiciosa análise, concedeu o direito postulado pela empresa recorrida, com esteio na referida imunidade constitucional. Entendeu a ilustre juíza federal, Carine Cordeiro, que os valores obtidos das transferências de crédito de ICMS constituem receita, mas, segundo a eminente julgadora, seria receita decorrente de exportação, logo estaria alcançada pela imunidade constitucional do inciso 1º, parágrafo 2º do artigo 149. Além dessa imunidade do referido e citado dispositivo constitucional, a eminente juíza federal evocou o mencionado artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A, que determina que o ICMS não incidirá sobre as operações que destinem mercadorias para o exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. A sentença monocrática, como já aludido, não acolheu a tese de que os valores obtidos com a transferência de crédito ICMS não seriam receitas, mas, porquanto seriam, ao entender da empresa recorrida, mera recuperação de custos. Essa última tese foi acolhida pela egrégia turma do TRF da 4ª Região, sem embargo do acolhimento da tese da imunidade constitucional, como se vê no douto voto da ilustre juíza relatora Vânia Hack de Almeida. Malgrado o brilhantismo da sentença, bem como do douto acórdão, a Fazenda demonstrará o desacerto desses provimentos judiciais, com a devida vênia. A Fazenda Nacional começa pelo adequado sentido e alcance da imunidade das receitas decorrentes de exportação, estabelecida no multicitado 149, parágrafo 2º, inciso 1º. Essa questão já foi apreciada por esse colendo plenário, por ocasião dos julgamentos dos recursos extraordinários 474-132, 564-413 e 566-259. Nesses citados feitos, o tribunal decidiu que somente as receitas diretamente decorrentes da exportação, que fossem base de cálculo de contribuições sociais, estariam alcançadas pelo Comando Constitucional Imunizante. Valiosa a seguinte passagem contida no voto do eminente ministro Ricardo Lewandowski, nos autos do RE 566-259, que, por seu caráter pedagógico, merece ser recordada com a vênia do tribunal. Disse Sua Excelência: se levada às últimas consequências a interpretação a que a recorrente pretende conferir ao inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 149, chegar-se-ia a absurda, disse Sua Excelência, a absurda conclusão de que todo e qualquer fato econômico ou financeiro decorrente das receitas de exportação, ainda que remotamente com elas relacionadas, a exemplo, disse Sua Excelência, da contribuição previdenciária sobre a folha de salários, também estaria abrangida pela norma imunizante. Essa linha interpretativa foi acolhida pelo tribunal, que, por maioria, decidiu que somente as contribuições sociais incidentes diretamente sobre as receitas diretamente decorrentes das exportações estariam imunes. A Corte manteve a tradicional linha interpretativa em sede de imunidade constitucional relativas às contribuições sociais, como se vê de outra passagem pedagógica do referido voto de Sua Excelência, ministro Ricardo Lewandowski, que a Fazenda pede licença para recordar. Quando se cuida de reconhecer a imunidade relativamente às contribuições sociais, é preciso sempre sopesar valores, sendo escusado dizer que o valor solidariedade prepondera sobre qualquer outro de cunho econômico, visto estar ele diretamente referenciado
ao postulado da dignidade humana, pilar sobre o qual se assenta o próprio arcabouço republicano. Daí por quê? Com a devida vênia, considerando que a receita decorrente da transferência dos créditos de ICMS não é receita diretamente decorrente das exportações, a regra da imunidade não lhe alcança. A Fazenda evoca, em favor desse entendimento, as razões argumentativas e os fundamentos normativos contidos nos citados recursos extraordinários, que deram a exata dimensão constitucional da imunidade tributária do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal. Com efeito, nesses citados precedentes, o Tribunal não acolheu a pretensão de se atribuir ao vocábulo receita o mesmo tratamento jurídico-tributário destinado ao lucro, nem mesmo a qualquer movimentação financeira. Nem acolheu, excelências, a pretensão a uma imunidade ampla, geral e irrestrita a quaisquer valores indiretamente decorrentes das exportações. Excelências, se houve onerosidade e ganho na transferência de créditos, houve receita. Se houve receita, há de haver incidência tributária, pois não há expressa determinação normativa exonerando esse tipo de receita da incidência desses tributos, com a devida vênia. A outra imunidade, evocada pela empresa recorrida e agasalhada pelos provimentos judiciais ora combatidos, se fia no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A. Com o devido respeito e consideração, esse citado preceito não serve para amparar a pretensão da empresa recorrida, nem como fundamento normativo para os provimentos judiciais ora guerreados. Com efeito, tal enunciado se destina aos Estados e ao Distrito Federal, no exercício de sua competência tributária relativa ao ICMS. Nesta demanda, se discute a incidência do PIS e da COFINS. Não se discute a incidência de ICMS. Logo, com devido respeito e consideração, não se aplica o aludido preceito constitucional. Considerando que essas receitas não estão alcançadas pelas imunidades constitucionais e considerando que inexistem leis autorizadoras da exoneração tributária pretendida pelo contribuinte, é de invocar a violação ao artigo 150, parágrafo 6º, cometida pelas respeitáveis decisões ora sob exame. Reitera a Fazenda Nacional com a devida vênia. Nem na Constituição, nem nas leis, há vedação normativa à cobrança do PIS e da COFINS sobre as receitas de transferências dos créditos ICMS. Tanto na Lei 10.833, quanto na Lei 10.637, que cuidam do PIS e COFINS, estão enunciados que a base de cálculo dessas contribuições consiste no total das receitas auferidas pelas pessoas jurídicas, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Cuide-se, excelências, que nessas citadas leis estão elencados os valores excluídos da receita bruta. Nesse elenco legal, não estão contemplados os valores decorrentes das transferências de crédito ICMS. Esses comandos normativos estão válidos, são válidos e estão em harmonia com o texto constitucional vigente, com a devida vênia. Logo, enquanto não decretados inconstitucionais, esses mandamentos normativos devem ser aplicados tanto pelas autoridades administrativas, como tem feito o fisco, quanto pelas judiciais, com a devida vênia. Por fim, a tese segundo a qual esses valores não se consubstanciam como receita, mas não passam, segundo a empresa recorrida, de mera recuperação de custos, também não colhe com a devida vênia. Com efeito, a empresa que transfere onerosamente o crédito de ICMS obtém valores, fez e faz uma operação econômica, pois, diferentemente do que defendido pela recorrida, não se trata de uma espécie de indenização em decorrência de um dano ilegal, mas se trata de um ônus tributário viabilizado e viabilizador pelo bônus de exoneração decorrente das exportações. Ademais, o ICMS incidente na aquisição de mercadorias não se configura como custo, pois a empresa mantém o crédito desse tributo e ainda o negocia com terceiros. No recente julgamento do RE 582-525,
que cuidou da inclusão da CSL na sua própria base de cálculo e na base de cálculo do IRPJ, o tribunal afastou a tese do tributo como despesa operacional, pois tributo não é insumo da cadeia produtiva. Nesta demanda, a bem da verdade, não se cogita do tributo como despesa operacional, mas como custo. Todavia, é de se aplicar o mesmo raciocínio, pois no citado julgamento do RS 582-525, a Corte entendeu que a ausência de amparo legal impedia o reconhecimento da postulação do contribuinte. Aqui, como naquele caso, também não há amparo legal a viabilizar a pretensão do contribuinte, com a devida vênia. A Fazenda Nacional pede licença para achegar as informações prestadas pela ilustre delegada da Receita Federal, Clarice Dornelles, contidas nos presentes autos, que reveladoras das consequências práticas do modelo de tributação sob apreciação. Primeiro exemplo, excelências. Um comerciante adquire mercadorias no valor de R$1.000, com R$100 de ICMS, embutido no preço, creditando-se, portanto, de R$100 relativos ao ICMS, custo efetivo de R$900. Credita-se da COFINS no valor de R$76, R$1.000 vezes 7,6%. Vende essas mercadorias por R$ 1.111,11. Os dados são para efeitos de ilustração. Com R$ 111,11 de ICMS embutido no preço da venda, debitando-se deste valor. O valor da venda sem ICMS é de R$1.000, lucrando, portanto, R$100. Debita-se da COFINS no valor de R$ 84,44, R$ 1.111,11 vezes 7,6%. Recolhe, a título de COFINS, o valor de R$ 8,44, qual seja, os 84,44 menos R$ 76. Esse é o recolhimento. O outro exemplo é chegado pela Fazenda Nacional. Um comerciante adquire mercadorias no valor de R$1.000 com R$100 de ICMS embutido no preço, creditando-se, portanto, de R$100 relativos ao ICMS, custo efetivo de R$900. Credita-se da COFINS no valor de R$76. Vende as mesmas mercadorias, no caso para exportação, por R$1.000, não incidido ICMS nem COFINS, lucro de R$100 na operação. Neste caso, se desconsiderarmos a transferência do crédito do ICMS, o contribuinte apuraria crédito da COFINS a ressarcir no montante de R$ 76, que é a situação que ora busca impetrante recorrida. Se houvesse a incidência de COFINS sobre os créditos de ICMS, 100 vezes 7,6 dá R$ 7,60, que, na realidade, nada mais é do que um estorno da COFINS creditada sobre o ICMS embutido na compra. O valor da COFINS a ressarcir seria de R$ 68,40, nos moldes implementados pela Receita Federal. O terceiro e último exemplo, achegado pela Fazenda. Um comerciante adquire mercadorias no valor de R$ 900, sem incidência de ICMS. Credita-se da COFINS no valor de R$ 68,40, que são os 900 vezes 7,6. Vende as mercadorias para exportação por R$1.000, não incidindo ICMS e COFINS, lucro 100 na operação. Neste caso, já que nenhum envolvimento relativo ao ICMS, o contribuinte apuraria créditos de COFINS a ressarcir no montante de R$ 68,40. Que o seu tempo já se esgotou. Perdão, Excelência. Para finalizar, considerando que não há que os valores de transferências de créditos são receitas, considerando que essas receitas não estão alcançadas pela imunidade e que não há norma constitucional ou legal excluindo esses valores da base de cálculo do PIS e COFINS, a Fazenda Nacional pede o provimento do seu recurso extraordinário. A Fazenda agradece a atenção. Agradeço, Vossa Excelência. Falará pelo recorrido o doutor Danilo Znick. Perdão pela... Excelentíssimo senhor pronúncia. presidente, ministro Joaquim Barbosa, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República. Senhor presidente, muito se ouviu falar agora na sustentação do advogado que me precedeu na tribuna a respeito da invocação do artigo 195, inciso 1, especialmente após a redação alterada da emenda 20, emenda constitucional número 20, como a permitir que a administração tributária e mesmo o legislador
pudessem alçar voo para chamar de receita aquilo que nem com boa vontade poderia ser assim considerado. A verdade é que a questão excede em muito o enfoque que foi dado na tribuna da Tavene, muito respeitosamente. É que deve ser levado em consideração não apenas o artigo 195, inciso 1, mas o artigo específico revelador de uma preocupação constitucional legítima, constante do artigo 155, inciso 10, letra A da Constituição. O que diz esse dispositivo específico para a exportação no Brasil? Ele, na verdade, contém duas regras. Em primeiro lugar, ele confere imunidade às operações que destinem mercadorias para o exterior, relativamente ao ICMS. E a segunda norma que este artigo 155, inciso 10, letra A da Carta da República veicula, diz com aspas, a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Então, da leitura desse dispositivo, que peço venha até para reproduzir, o que diz a Carta da República, que o ICMS não incidirá, letra A, sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações anteriores. E como se dá o aproveitamento concedido pela Constituição? Aqui há de se ressaltar, a saída do bem para exportação é imune. Não obstante isso, a Constituição, nesse mesmo dispositivo, tratou de assegurar o aproveitamento e a manutenção dos créditos decorrentes das operações anteriores. E o que fez o legislador? O legislador complementar estabeleceu 3 mecanismos para a fruição deste direito assegurado pela Carta da República. São basicamente 3 mecanismos que nós encontramos na lei complementar. O primeiro e mais simples, compensação deste crédito com o ICMS devido nas operações posteriores. Pergunto, em algum momento o fisco cogita de tributar este crédito que é aproveitado? Não, nem poderia. Segundo mecanismo assegurado pela lei complementar, se restar saldo credor, transferência para outros estabelecimentos do próprio contribuinte. Exemplo, uma empresa que tenha um estabelecimento exclusivamente exportador, mas tenha outro estabelecimento com operações internas, portanto, com débito de ICMS, lhe faculta, no segundo mecanismo, a lei complementar, que seja transferido escrituralmente para outro estabelecimento e ali aproveitado. Sob pena, senhores ministros, de um comando constitucional que assegura o aproveitamento e manutenção desses créditos restar anulado. Mas e a situação, que na verdade foi a situação tida em primeiro lugar pelo Constituinte, da empresa exclusivamente exportadora? Ela não tem operações domésticas em que possa aproveitar este crédito. Ela não tem outro estabelecimento para o qual possa transferir este crédito. O que disse o legislador complementar? Se depois de todos esses mecanismos ainda restar saldo credor, ela pode transferir este crédito para outros contribuintes. Poderia o legislador, por exemplo, ter dito que poderia a empresa bater nos cofres estaduais e pedir que este crédito fosse lhe devolvido em pecúnia. O que o legislador quis fazer foi apenas uma técnica para evitar o empobrecimento dos já combalidos cofres públicos. Mas a Fazenda quer sustentar que este crédito sofre uma metamorfose lá pelas tantas. Quando chega justamente na situação das exportadoras, isso que causa espanto, aquela imunidade conferida expressamente tem que deixar de atuar. E agora esse mesmo crédito, porque ressarcido ao contribuinte mediante transferência, passa a ser receita. Esta proposição da Tavênia não é possível cohonestar. Se, na verdade, o legislador complementar, para fazer frente ao comando constitucional expresso, viabilizou 3 técnicas, não é possível vislumbrar uma metamorfose tão radical
que de recuperação de imposto, o imposto se transforme numa receita, para então ser livremente tributado pela administração tributária a título de PIS e COFINS. E digo mais, a legislação que sucedeu os dispositivos ora examinados, em dispositivo meramente interpretativo, viria a dizer mais tarde que as receitas decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes de crédito de ICMS originados de operações de exportação não integram a base de cálculo dessas exações. Não integram porque não poderiam integrar, nunca integraram. Mas a Fazenda desenvolve o argumento, senhor presidente, eminentes senhores ministros, de que isto seria uma receita. Façamos um exercício de argumentação. Suponha-se por um momento que o tributo que o exportador tem o direito de recuperar tenha se metamorfoseado em receita dele, exportador, o que parece extravagante e data vênia. Suponhamos que seja realmente uma receita. Ora, acontece que esta suposta receita, ao contrário, data vênia do que foi sustentado, só surge quando e na medida em que ocorre a exportação. Eu quero frisar muito pontualmente esse aspecto. Por quê? A lei complementar, a mesma lei complementar 25, que ela diz, saldos credores acumulados a partir desta lei, por estabelecimentos que realizem exportações, de que trata o inciso 2º, que são os estabelecimentos exportadores, podem ser, e aqui eu sublinho, na proporção que estas saídas representem do total das saídas realizadas pelo estabelecimento, transferidos a outros contribuintes. Enquanto não houver a exportação, não há falar de crédito, não há falar de transferência e, portanto, não há falar de receita alguma. E, em havendo a exportação, como decidiu o plenário nos precedentes que foram citados, trata-se de um direito surgido exclusivamente por obra da exportação. Para não cansar a corte, senhor presidente, eu já me encaminho para a conclusão, para demonstrar a subversão, a distorção que a pretensão fiscal acaba acarretando. Imaginemos uma empresa que não realiza exportação, uma empresa tradicional do mercado doméstico. Ela tem todo o direito, e assim faz, de utilizar os seus créditos de ICMS nas entradas para bater com as saídas. Cumpre-se o comando constitucional da não cumulatividade. O legislador constitucional protegeu especificamente, por razões que não vêm ao caso, são de todos sabidas, a atividade de exportação, imunizando-a em mais de um dispositivo. Agora vejamos o que acontece com a empresa exportadora, justamente aquela beneficiada pela imunidade. Ela não tem operações de saída tributáveis, acumula esses créditos, e o que acontece? Esses créditos, que lá na operação doméstica não são considerados receita, por força dessa interpretação, se transformaram numa receita. E, portanto, por força dessa mesma interpretação, acabam sendo tributáveis. O que aconteceu? Num passe de mágica, desapareceram as imunidades e a garantia constitucional do aproveitamento e manutenção. E termino dizendo, senhor presidente, se a Constituição, excepcionando o que normalmente acontece, garantiu a manutenção e o aproveitamento desses créditos que são sucedidos por operações imunes às exportações, é porque este pagamento que fez a exportadora na etapa anterior da operação não é devido. E ele tem que ser recuperado por um daqueles mecanismos. Pobre das empresas exportadoras, se acolher data vênia essa metamorfose em que o imposto a recuperar acaba se transformando no oferimento de receita. Portanto, senhor presidente, eminentes ministros, a recorrida, Schmidt Irmãos Calçados, espera a manutenção do julgado do egrégio regional. Muito obrigado a Vossa Excelência. Ministra Rosa Weber.
Senhor presidente, facilitado o meu trabalho pelas razões da tribuna, competentes, esclarecedoras, eu, pedindo vênia aos que têm compreensão contrária, voto no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário. Começo o meu voto e pedi que fosse encaminhada cópia a Vossas Excelências para que eu possa me eximir de uma leitura mais ampla, em especial dos precedentes, né, desta Corte. Eu começo dizendo que, como ficou perfeitamente esclarecido, nós estamos em sede de mandado de segurança, em que uma empresa exportadora do Rio Grande do Sul apontou como ato coator a compreensão externada nos seus em processos pelo delegado da Receita Federal, Novo Murgo, e, na verdade, pertinente à sua pretensão, e nesse sentido foi concedida a ordem, de assegurar o direito de excluir, de assegurar-lhe o direito de excluir da base de cálculo das contribuições sociais do PIS e da CONFINS o valor relativo aos créditos de ICMS transferidos a terceiros em função de se tratar, como eu disse, de uma empresa exportadora que não tinha como fazer o aproveitamento próprio, né, da faculdade que lhe é assegurada por texto constitucional. Tanto a sentença concedeu a ordem, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pela sua 2ª turma, negou provimento à apelação e a remessa oficial, a remessa de ofício, ao fundamento de que as contribuições não incidem sobre os créditos de ICMS obtidos em razão do benefício fiscal, de que trata justamente o artigo 25 da Lei Complementar 87 de 96, porquanto não constituem receitas, mas custo recuperável sob a forma de compensação ou restituição. Presentes os requisitos extrínsecos de admissibilidade e reconhecida a repercussão geral pelo plenário virtual, o recurso, como eu disse, ele pode ter o seu mérito examinado e daí digo eu que a pretensão foi acolhida nas instâncias anteriores por mais de um fundamento. Primeiro, pelos limites do conceito de receita. Segundo, pela imunidade das receitas decorrentes de exportação frente às contribuições sociais e interventivas. E terceiro, pela própria imunidade das operações de exportação perante os ICMS. Digo eu, há efetivamente diversos enfoques para o deslinde da controvérsia. Todos eles, a meu juízo, com a devida vênia, convergindo para a mesma solução. Nenhum deles, contudo, diz respeito à concessão de benefícios fiscais, de modo a ensejar a invocação, feita pela União, do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, que preceitua: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios. Parágrafo 6º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativas a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G. Esse dispositivo se aplica à concessão de benefícios fiscais, o que pressupõe a disposição pelo ente político do poder de tributar. Não diz respeito à delimitação do poder impositivo, fruto da interpretação dos dispositivos que atribuem competências tributárias e daqueles que estabelecem imunidades.
a interpretação dos conceitos utilizados pela Carta da República para a outorga de competências impositivas, entre os quais se insere o conceito de renda, constante de seu artigo 195, inciso 1, a linha B, não está sujeita, por óbvio, à prévia edição de lei. Tampouco está condicionada a lei à exegese dos dispositivos que estabelecem imunidades tributárias, como aqueles que fundamentaram o acórdão de origem, a saber, artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1, e artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição. Em ambos os casos, trata-se de interpretação da lei maior, voltada a desvelar o alcance de regras tipicamente constitucionais, com absoluta independência da atuação do legislador tributário. Descabida, portanto, a meu juízo, a invocação do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição da República. Nesse diapasão, eu destaco que essa Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação teleológica do Instituto a emprestar-lhe abrangência maior, com o escopo de assegurar à norma supralegal a máxima efetividade. A corroborar tal compreensão, mutatis mutandis, reproduz excertos a principiar pelo acórdão proferido ao julgamento do recurso extraordinário 217.233, no âmbito da primeira turma desta Casa, no qual o ministro Ilmar Galvão, relator do feito, culmina por aditar seu voto a fim de acompanhar a fundamentação trazida à baila pelo ministro Sepúlveda. Pertence redator para o acórdão. E aqui eu transcrevo esse julgado da Corte no que pertine e no que interessa, no que diz respeito à interpretação da imunidade constitucional sob uma perspectiva teleológica. Vou me eximir de fazer a leitura em benefício do tempo. Continuo. Por seu turno, trazendo ao lume diversos julgados desta Casa, registra o ministro Gilmar Mendes, na qualidade de relator do recurso extraordinário 474.132, julgado por este Tribunal Pleno, que o Tribunal sempre adotou uma interpretação teleológica do enunciado normativo, concernente às imunidades constitucionais, bem como, em assentada, encampou a Corte posição de que possível extrair da Constituição Federal de 1988 clara orientação normativa no sentido da desoneração da atividade exportadora com a finalidade de aumentar a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional. Faço a transcrição também do acordo nos excertos em que o tema se desvela. Prossigo. Igualmente representativo da jurisprudência consagrada nessa Suprema Corte, no que diz com a técnica de interpretação das imunidades constitucionais, o voto do nosso decano, eminente ministro Celso de Mello, na relatoria do agravo regimental, no recurso extraordinário 327.414, cujos fundamentos transcrevo. Eu até me permito, com relação a este excerto, fazer uma breve leitura da parte final, quando diz: o Instituto da Imunidade Tributária não constitui um fim em si mesmo, antes representa um poderoso fator de contenção do arbítrio do Estado, na medida em que esse postulado fundamental, ao inibir constitucionalmente o poder público no exercício de sua competência impositiva, impedindo-lhe a prática de eventuais excessos, prestigia, favorece e tutela o espaço em que florescem aquelas liberdades públicas. Ressalto igualmente, prossigo, os fundamentos do voto vista proferido pelo ministro Moreira Alves ao exame do agravo regimental no recurso extraordinário 205.355, na parte em que analisa a interpretação constitucional das imunidades tributárias. E
permito-me fazer a leitura de um breve trecho onde diz Sua Excelência: para a exegese da imunidade, como instituto constitucional que é, podem ser utilizados todos os métodos empregados na interpretação dos textos constitucionais, e assim, sem se deixar de lado a exegese literal ou gramatical, porque a interpretação não deve ultrapassar os limites do conteúdo significativo das palavras da norma, há de se usar necessariamente da interpretação lógica, onde, na hermenêutica constitucional, avulta o valor do elemento teleológico. Ora, é manifesto que a finalidade a que visa a Constituição com essa imunidade, no caso que estava sendo julgado, é a de evitar que haja excessiva oneração fiscal desses bens. Seguindo, prossigo eu. E ao lado da uníssona compreensão de que as imunidades constitucionais aplicável à sistemática teleológica, firma-se nesta Casa jurisprudência pela adoção de modelo interpretativo que, ao perquirir sobre a abrangência do Instituto, maximize a eficácia da norma constitucional. Nesse sentido, colho novos precedentes. E aqui estou transcrevendo decisão do eminente ministro Marco Aurélio, da eminente ministra Ellen Grace e do eminente ministro Dias Toffoli. Continuo. No outro turno, e agora especificamente com relação ao tema em julgamento. A apropriação de créditos de ICMS na aquisição de mercadorias tem suporte na técnica da não cumulatividade, imposta para tal tributo pelo artigo 155, parágrafo 2º, 1 da Lei Maior, a fim de evitar que a sua incidência em cascata onere demasiadamente a atividade econômica e gere distorções concorrenciais. Relembro a dicção do preceito constitucional, artigo 155, caput. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2, que é o ICMS, atenderá ao seguinte: 1. Não será cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado, ou pelo Distrito Federal. Prossigo. Nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, 2b da Carta Constitucional, a não incidência e a isenção nas operações de saída implicam a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Mas, para as exportações, o que aqui sobreleva, a Impetrante é uma empresa exclusivamente exportadora, e ainda que não o fosse, mas com relação às operações de exportação, o tratamento é distinto. O artigo 155, parágrafo 2º, 10, a linha A da Constituição Federal, a um só tempo, imuniza as operações de exportação e assegura a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores, o que de resto foi destacado da tribuna, inclusive com a transcrição pelo nobre advogado do preceito constitucional. A finalidade desse dispositivo, a meu juízo, não é evitar a incidência cumulativa do ICMS, mas incentivar as exportações, desonerando por completo as mercadorias nacionais do seu ônus econômico e permitindo, desta forma, que as empresas brasileiras exportem produtos e não tributos. Nessa linha, sujeitar a incidência do PIS e da COFINS, a receita auferida pela transferência dos créditos de ICMS a terceiros, significaria vilipendiar a letra e o escopo da imunidade estampada no artigo 155, parágrafo 2º, 10, a linha A da Carta Constitucional.
violar-se-ia, a meu juízo, a sua letra, porque se estaria obstaculizando o integral aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores, mediante a expropriação parcial dos créditos na parcela correspondente à carga tributária advinda da incidência das contribuições citadas. Ofender-se-ia o seu escopo, porque se estaria chancelando a exportação de tributos, nomeadamente do PIS e da COFINS, incidentes sobre os créditos de ICMS cedidos a terceiro, cujo ônus econômico fatalmente teria de ser acrescido ao valor das mercadorias oferecidas à venda pelas empresas exportadoras, abalando-se assim a sua competitividade no âmbito internacional e lesando-se, por consequência, a finalidade última do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A, da Carta Constitucional. A meu juízo, garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 3º, incisos 2 e 3 da Lei Fundamental. Como bem assinalou a juíza federal Vânia Hack de Almeida, no voto condutor do acórdão recorrido, a inclusão do valor do ICMS na base de cálculo das contribuições em exame retiraria da imunidade seu pleno alcance, estar-se-ia dando com uma mão e retirando com a outra. Inviável, portanto, a incidência da COFINS e do PIS sobre os créditos da ICMS cedidos a terceiro, sob pena de frontal violação do artigo 155, tão citado, parágrafo 2º, 10A da Constituição. Por outro viés, com a Emenda Constitucional 20, de 98, que deu nova redação ao artigo 195, inciso 1 da Lei Maior, passou a ser possível a instituição de contribuição para o financiamento da Seguridade Social, alternativamente sobre o faturamento ou a receita. A linha B. Conceito este mais largo, é verdade, mas nem por isso uma carta em branco nas mãos do legislador ou do exegeta. Trata-se de um conceito constitucional cujo conteúdo, em que pese abrangente, é delimitado, específico e vinculante, impondo-se ao legislador e à administração tributária. Cabe ao intérprete da Constituição Federal defini-lo à luz dos usos linguísticos correntes, dos postulados e dos princípios constitucionais tributários, dentre os quais sobressai o princípio da capacidade contributiva, artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Pois bem, o conceito constitucional de receita, acolhido pelo artigo 195, 1b da Constituição, não se confunde com o conceito contábil. Isso, aliás, está claramente expresso nas leis 10.637, de 2002, artigo 1º, e na lei 10.833, de 2003, também artigo 1º, que determinam a incidência da contribuição ao PIS, PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total das receitas, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Não há, assim, a meu juízo, que buscar equivalência absoluta entre os conceitos contábil e tributário. Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina a tributação. Trata-se apenas de ponto de partida. Basta ver os ajustes, adições, deduções, compensações determinados pela legislação tributária. A contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, mas moldada nessa seara pelos princípios e regras próprios do direito tributário. Conforme adverte José Antônio Minatel, há equívoco nessa tentativa generalizada de tomar o registro contábil como o elemento definidor da natureza dos eventos registrados. O conteúdo dos fatos revela a natureza pela qual espera-se sejam retratados, não o contrário.
Quanto ao conteúdo específico do conceito constitucional, a receita bruta pode ser definida como um ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições, na esteira da clássica definição de Aliomar Baleiro, por ele cunhada acerca do conceito de receita pública, como a entrada que, integrando-se no patrimônio público, sem quaisquer reservas, condições ou correspondências no passivo, vem a crescer o seu vulto como elemento novo e positivo. Ricardo Mares de Oliveira especifica ser a receita algo novo que se incorpora a um determinado patrimônio, constituindo um dado positivo para a mutação patrimonial. Digo eu, o aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o exterior, não gera de modo algum receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico advindo do ICMS, assegurado expressamente pelo artigo 155, parágrafo 2º, 10A da Constituição. Nessa senda, Minatel assinala que, na imensa maioria dos casos de recuperação de custos ou despesas, não resta configurada a receita tributável, haja vista que seu efeito econômico é de mera recomposição do patrimônio anteriormente desfalcado, ou recomposição da mesma disponibilidade pré-existente, caracterizando nova riqueza oferida. Tampouco é proveniente de remuneração de esforço, direito ou atividade. A recuperação de custo ou despesa, diz ele, pode ser equiparada aos efeitos da indenização, pela similitude no caráter de recomposição patrimonial, guardadas as demais peculiaridades que tipificam os demais eventos. Prossigo. O modo de aproveitamento dos créditos é irrelevante, a meu juízo, para a sua qualificação como receita tributável. Em qualquer caso, trata-se de mera recuperação do montante pago a título de ICMS nas operações antecedentes, cuja finalidade é simplesmente desonerar a empresa exportadora do seu ônus econômico e, assim, evitar a nociva exportação de tributos a que já me referi. Por outro viés, ainda que os valores do ICMS acumulado e transferido a terceiros fossem enquadrados como receitas, não poderiam ser considerados na base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, porque o artigo 149, parágrafo 2º, 1 da Constituição Federal, aplicável a todas as contribuições sociais, inclusive as de Seguridade Social, imuniza as receitas decorrentes da exportação nos seguintes termos. Transcrevo o caput e chego ao parágrafo 2º. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, de que trata o caput deste artigo, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Em outras palavras, as receitas advindas da cessão a terceiros por empresa exportadora de créditos do ICMS são imunes por se enquadrarem como receitas decorrentes de exportação. Com efeito, adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode se creditar do ICMS anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor acumulado após a saída da mercadoria com destino ao exterior. E aqui eu transcrevo, relembro o artigo 25, parágrafo 1º da Lei Complementar 87 de 96, que diz: para a aplicação do disposto no artigo 24, os débitos e créditos devem ser apurados em cada estabelecimento, compensando-se os saldos credores e devedores entre os estabelecimentos do mesmo sujeito passivo localizados no Estado. Redação dada pela Lei Complementar 102, de 2000.
Parágrafo 1º. Saldos credores acumulados a partir da data de publicação desta lei complementar por estabelecimentos que realizem operações e prestações de que tratam o inciso 2 do artigo 3º e seu parágrafo único, podem ser, na proporção que essas saídas representem do total das saídas realizadas pelo estabelecimento. Primeira hipótese, imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no Estado. E segunda possibilidade, que é a que está sendo discutida, havendo saldo remanescente transferidos pelo sujeito passivo a outros contribuintes do mesmo Estado, mediante a emissão pela autoridade competente de documento que reconheça o crédito. Prossigo. Como a cessão do crédito só se viabiliza em função da exportação e, além disso, está vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus econômico do ICMS, as verbas respectivas devem ser qualificadas como decorrentes da exportação, para fins de aplicação da imunidade do artigo 149, parágrafo 2º, 1 da Constituição Federal. Este, aliás, foi um dos fundamentos da sentença concessiva da segurança, prolatada pela juíza federal Carine da Silva Cordeiro, que afirmou: a efetiva alteração patrimonial positiva da empresa se dá no momento da exportação, pois é nesse momento que ela adquire o direito de dispor do crédito de ICMS nas formas preconizadas no artigo 25 da Lei Complementar 87 de 96. Após, ao transferir o crédito para terceiros, o seu patrimônio permanecerá inalterado, porquanto não haverá ingresso de novos recursos, mas tão somente a realização do crédito. O direito de manter e aproveitar o crédito de ICMS trata-se de exceção conferida às operações de exportação. Conclui-se, digo eu, que ao reconhecer a ilegitimidade da incidência das contribuições PIS e COFINS não cumulativas sobre os valores recebidos pela transferência a terceiros de créditos de ICMS, o acórdão recorrido de modo algum ofende os artigos 149, parágrafo 2º, 1, 155, parágrafo 2º, 10A e 195, caput, inciso 1, a linha B da Constituição. Está, sim, ao contrário, dando-lhes aplicação, razão pela qual deve, a meu juízo, ser mantido. Exposto, conheço o recurso extraordinário da União, mas nego-lhe provimento, assentando a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e COFINS não cumulativa sobre os valores recebidos por empresa transportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS. É o meu voto, senhor presidente. Senhor presidente, quando essa matéria foi colocada à consideração do Superior Tribunal de Justiça para que se examinasse do ponto de vista da legislação infraconstitucional, chegou-se lá à conclusão, e essa é uma jurisprudência pacífica, exatamente idêntica à que chegou agora o voto da ministra Rosa Weber. Eu mesmo tive a oportunidade de acompanhar esse entendimento. Então, do ponto de vista infraconstitucional, não há nenhuma ilegalidade no entendimento de que o aproveitamento do crédito ICMS nessas circunstâncias não é receita decorrente de operação sujeita a incidência de PIS e COFINS. Agora, olhando a questão do ponto de vista constitucional, eu chego à mesma conclusão. A interpretação dada pelo acordo recorrido não ofende qualquer norma da Constituição. Pelo contrário, dá concretude à cláusula constitucional do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, que assegura ao exportador o direito ao aproveitamento do montante de ICMS cobrado nas operações anteriores ao da exportação. Aproveitamento que se dá, entre outros modos, mediante transferência dos correspondentes créditos a terceiros, a outros sujeitos passivos do mesmo Estado, segundo a Lei Complementar 87/96, artigo 25, parágrafo 1º, inciso 2. De modo que o meu voto é acompanhando o voto da relatora. Presidente, egrégio plenário, luz representante do Ministério Público, senhores advogados e estudantes aqui presentes,
Senhor presidente, eu tive também a honra de participar do Superior Tribunal de Justiça, exatamente na mesma turma que pertenceu ao meu eminente colega Teori Zavascki, lá, sob o ângulo infraconstitucional, também exposamos esse entendimento. Mas não só por isso, mas restaria muito pouco a dizer diante do brilhantismo do voto da ministra Rosa Weber, que esgotou o tema com bastante singularidade e das manifestas sustentações orais empreendidas da tribuna, tanto pela Fazenda Pública quanto pelo advogado particular. Mas eu apenas queria fazer pequenas digressões coloquiais, senhor presidente, para demonstrar talvez quão assimilável seja esse resultado. Bom, não é do desconhecimento de quem quer que atue no âmbito tributário que o regime de exportação tem um tratamento privilegiado. No Superior Tribunal de Justiça nós tivemos durante anos exatamente uma discussão sobre o denominado crédito prêmio do IPI. E havia também, com relação a esse crédito prêmio, algumas inserções nesse tema do aproveitamento. Em segundo lugar, a pretensão do particular, ela encontra previsão expressa na Constituição em dois dispositivos específicos. No artigo 149, parágrafo 2º, que exime as receitas de exportação da incidência das contribuições sociais, e o artigo 155, inciso 10º, que foi aqui relembrado pelo ministro Teori Zavascki, e que, num sistema de integração normativa, ele vem ao encontro exatamente, e a lei o complementa, a lei complementar 87/96, no artigo 25, ele complementa o inciso 10º, a linha A, que regula exatamente as operações que se destinam ao exterior, ressaltando que é assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. E, como bem explicitou o nobre advogado, essas operações anteriores não são as operações de exportação, são aqueles créditos de ICMS que ele tem anteriormente à realização da exportação, através da aquisição de insumos e etc. E, como bem destacou, se esse crédito, pelo princípio da não cumulatividade, não é receita, por que esse outro, principalmente no regime privilegiado da exportação, há de ser considerado receita e tributado? Então, a própria lei complementar veio taxativamente e integrou esses cânones constitucionais, permitindo esse aproveitamento do crédito mediante a transferência a terceiro desses créditos remanescentes. A ministra Rosa Weber teve a oportunidade de destacar no seu longo voto a posição uníssona da doutrina, no sentido que este crédito que é repassado e pelo que ele é compensado através da transferência não significa, evidentemente, nenhuma receita. Isso é ressarcimento de custo e não se inclui no conceito de receita, que já foi há muito estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Eu também cito aqui apenas uma legislação, uma doutrina semelhante àquela que chega à mesma conclusão da ministra Rosa Weber. Mas o mais importante, do meu modo de ver, de tudo isso, é que nós sabemos que no âmbito tributário a imunidade pode até ter uma interpretação extensiva, como mais ou menos essa que Vossa Excelência se referiu em relação às operações de exportação e esses consectários, esses acessórios em relação à operação de exportação. Agora, a pretensão da Fazenda é uma pretensão que ou deriva de uma analogia que não pode criar tributação ou de uma interpretação extensiva que não pode criar tributação. E o próprio fisco, para efeito de expungir qualquer dúvida, isso que me pareceu extremamente importante, é que na Lei Federal 9.718, o artigo 3º dispõe: o faturamento a que se refere ao artigo anterior corresponde à receita bruta da pessoa jurídica. Parágrafo 2º, para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o artigo 2º, excluem-se da receita bruta a receita decorrente da transferência onerosa a outros contribuintes
do ICMS, de crédito de ICMS originados de operações de exportação. E também concordo com o eminente advogado quando afirma que essas normas ulteriores são normas interpretativas e, portanto, contemporâneas à lei interpretada, porque no cenário federal surgiram duas leis específicas para expungir qualquer dúvida sobre essa posição muito bem adotada pela ministra Rosa Weber. A Lei 10.637 de 2002, quando trata da cobrança não cumulativa do PIS e do PASEP, me expõe no parágrafo 3º do artigo 1º. Não integram a base de cálculo que se refere a este artigo às receitas. Inciso 7º, decorrente de transferência onerosa a outros contribuintes, do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 25 da Lei Complementar 87. E repisa essa mesma redação na Lei 10.833 de 2003 em relação ao COFINS, de sorte que não bastasse a erudição do voto da ministra Rosa Weber, a quem eu cumprimento mais uma vez, a própria base legal hoje existente no sistema normativo tributário indica quão acertada é a solução pelo desprovimento do recurso dos termos do voto da relatora. Ministro Dias Toffoli. Cumprimento a eminente relatora pelo voto trazido nesta data, mas também não deixo de cumprimentar as belas sustentações formuladas pela Fazenda Pública e pelo advogado dos contribuintes. Inicio, senhor presidente, por dizer que eu não vejo na letra A do inciso 10 do artigo 155 da Constituição, quando na parte final diz que será assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores, uma imunidade em relação a integrar ou não esses créditos à Receita. O que está se colocando nesse dispositivo, e veja que o artigo 155 se dirige aos Estados, não se dirige à União. O que está se colocando é que esses créditos deverão, por parte daqueles entes da federação, serem assegurados. E dá esse direito, então, às exportações em relação a assegurar esses créditos. Pois bem, qual é a tese que desenvolve a Fazenda? A tese que desenvolve a Fazenda, que procurou explicitar na tribuna o procurador que fez a sustentação, é que, na verdade, ao adquirir esses créditos, o exportador já o coloca no preço. Então, ele estaria tendo uma dupla vantagem. Ele estaria tendo uma duplicidade de creditamento, porque ele repassa isso no preço do produto da exportação e depois, numa operação que não é exportação, numa operação que é interna, ele cede isso a terceiros. E muito embora essa cessão a terceiros seja colocado como receita recuperável e não como valor a ser recuperável, não como receita, isso não isenta esse valor da base de cálculo. Ora bem, nós estamos a analisar sob a ótica da Constituição. Nós não estamos aqui a analisar sob a ótica das leis infraconstitucionais. E sob a ótica da Constituição, eu não vejo vedação de incidência da contribuição sobre o produto dessa cessão. Não vejo. A Constituição não veda.
E não vejo, como já disse, da leitura da letra A referida, que ali seja uma imunidade em relação à contribuição social. Por isso, senhor presidente, e sem me alongar, porque já se desenha parece um resultado na linha do não provimento, farei juntar minhas razões por escrito, mas deixando claro que eu não vejo nesta operação de cessão a terceiros da venda desse crédito, eu não vejo a operação de exportação. Qual é a operação de exportação que há nessa venda? Não há operação de exportação. Por essas razões e outras que farei juntar, eu dou provimento ao recurso pedindo vênia aos votos já proferidos. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, eu quero inicialmente parabenizar a ministra Rosa Weber pelo brilhantíssimo voto, no qual faz um levantamento e traz a rememoração de todos nós, as decisões e a doutrina e as decisões deste tribunal na linha tratando essa matéria. E, sem me alongar também, senhor presidente, porque eu vou votar exatamente no sentido de negar provimento, tal como já me manifestei sobre a matéria em alguns precedentes, pelo menos que trataram tangencialmente do tema e até sobre, especificamente, o artigo da Constituição, eu também voto no sentido do que foi realçado pela ministra Rosa Weber, ou seja, não há contrariedade à Constituição, com as vênias do entendimento do eminente ministro Dias Toffoli. A meu ver, o que se faz aqui é exatamente fazer com que a norma constitucional tenha concretude segundo a teleologia proposta no sistema, razão pela qual eu acompanho, portanto, o voto da ministra para negar provimento ao recurso. Senhor presidente, nós estamos num momento histórico em que vários setores da sociedade se insurgem contra aquilo que chamam de custo Brasil. Esse custo Brasil, ele é integrado não apenas por ônus de natureza fiscal, mas também outro tipo de gravames que pesam sobre a indústria nacional e que impedem que ela se desenvolva e que se torne um empreendimento nacional à altura dos países desenvolvidos. Dentro deste custo Brasil, como têm apontado os especialistas, encontra-se exatamente o gravame que pesa sobre as exportações e que onera sobremaneira este setor da atividade empresarial nacional. Nós acabamos de verificar que, depois de intenso debate, aprovou-se no Congresso Nacional a medida provisória relativa aos portos, eliminando ou, pelo menos, diminuindo o gargalo que existia no que tange ao fluxo de mercadorias nacionais para o exterior e das que provêm do exterior para o país. Eu quero crer, senhor presidente, que nós estamos num cenário assemelhado a esse ao qual eu me referi, em que se cuida exatamente de desonerar as exportações. Eu queria me associar aos argumentos muito bem expostos pela eminente ministra Rosa Weber, que, como bem acentuou a ministra Carmen Lúcia, esgotou o assunto, a meu ver, do ponto de vista doutrinário e do ponto de vista jurisprudencial, mas eu gostaria de assinalar um ponto que também já foi ventilado pelos magistrados que me precederam, que os créditos de ICMS não compõem de forma nenhuma o patrimônio da empresa.
e nem constituem renda própria ou faturamento nos termos do artigo 195.1, a linha B da Constituição Federal. Elas são meras receitas escriturais que posteriormente reverterão aos cofres da União e, por isso, não podem integrar a base de cálculo do PIS e COFINS. Nesse sentido, então, eu acompanho a ministra Rosa Weber para negar provimento ao recurso da União. Gilmar Mendes. Eu também vou acompanhar as doutas lições auridas do voto da ministra Rosa Weber, que eu diria proferiu um voto antológico sobre a matéria. Gostaria de registrar os cumprimentos e acompanho, Sua Excelência. Ministro Marco Aurélio. Presidente, constatamos um julgamento exemplar. Considerada a sustentação feita da tribuna pelo doutor Danilo Kinnick e o voto substancioso da ministra Rosa Weber. Percebo, passo a passo, a origem dos recordes na arrecadação tributária. E tenho presente, em primeiro lugar, que o contribuinte não fatura tributo. Em segundo lugar, que o Estado não pode dar com uma das mãos e tirar com a outra. Também considero, presidente, que não estamos aqui a vislumbrar receita, aporte de riqueza, considerado patrimônio da exportadora. O que se tem, na última análise, e não falaria de receita decorrente de crédito, é recuperação de custo havido com o ingresso da matéria-prima tributada. E aí veio a Lei Complementar 87 de 96, em plena harmonia com a imunidade constitucional presentes às importadoras, e versou a compensação de saldos credores, contemplando várias situações jurídicas. A situação jurídica em que possa haver transferência para estabelecimento diverso da empresa, situação jurídica em que a empresa, além das exportações, atua no mercado interno e, se entendermos que não atuando, há a incidência do PIS/COFINS sobre essa recuperação, estaremos a adentrar o campo do tratamento diferenciado, sem uma justificativa plausível, socialmente aceitável, né? E o caso em si, em que somente se tem as exportações, a não se concluir, como concluiu a ministra Rosa Weber, teríamos que caminhar para a glosa ante a pecha de inconstitucional da lei que resultou, presidente, da medida provisória 451 de 2008, da lei 11.941 de 2009, no que, para mim, no campo estritamente pedagógico, esclarecedor da matéria, afastou a incidência do PIS/COFINS
sobre esses valores decorrentes da transferência do crédito. A lei complementar, reafirmo, como também a lei a que acabo de me referir, são documentos, diplomas corolários da imunidade prevista, não só no 155, parágrafo 2º, e é uma verdadeira imunidade, inciso 10, a linha A, como também da imunidade que está estampada sob o ângulo das contribuições e consideradas as empresas exportadoras no artigo 149, parágrafo 2º da Constituição Federal. E precisamos, como ressaltou o ministro Ricardo Lewandowski, nos preocupar com a situação das empresas exportadoras, considerada a concorrência no mercado internacional. Por isso, presidente, reportando-me a precedentes do tribunal, e diria que no recurso extraordinário ainda pendente de conclusão de julgamento, que é o recurso extraordinário 240.785, Minas Gerais, do qual eu sou relator, já temos 6 votos quanto à inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Acompanho o voto proferido por Sua Excelência e desprovejo o recurso. Senhor presidente, eu registro as belas sustentações orais hoje ouvidas pelo tribunal, mas destaco, de modo muito particular, o voto luminoso, substancioso e primoroso da eminente ministra Rosa Weber. Não apenas o ouvi e acompanhei, mas li-o atentamente. Os fundamentos são plenamente convincentes, interpretando de maneira fiel o texto da Constituição, destacando o significado da cláusula constitucional de imunidade tributária, mostrando que a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de conferir, no plano hermenêutico, uma interpretação teleológica, portanto, que leve em consideração a própria finalidade da regra que estabelece a imunidade tributária. E todas as razões que dão consistência a esse excelente voto, senhor presidente, no sentido de que realmente, e aqui reproduzo textualmente palavras da eminente ministra Rosa Weber, sujeitar a incidência do PIS e da COFINS, a receita auferida pela transferência de créditos de ICMS a terceiros, significaria vilipendiar a letra e o escopo da imunidade estampada no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição. Sob esse aspecto, a eminente ministra Rosa Weber traz à colação os bem lançados fundamentos que dão suporte ao próprio acórdão objeto deste recurso extraordinário, e destaca que não tem sentido que se dê uma interpretação que permita
a afirmação de todo encabida de que a Constituição tira com a mão esquerda aquilo que ela concede com a mão direita. E não é possível, realmente, uma exegese que possa validar esse entendimento. O fato, senhor presidente, é que a pretendida incidência da COFINS e do PIS sobre os créditos de ICMS cedidos a terceiros, essa pretendida incidência, caso acolhida, ela representaria uma direta e frontal transgressão à cláusula de imunidade fundada no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição da República. Por isso, senhor presidente, eu acompanho integralmente o douto voto da eminente ministra e a relatora, negando o provimento ao presente recurso extraordinário da União Federal. Também eu mantenho a decisão recorrida, porque entendo que os créditos a que se refere a lei complementar não representam receita operacional da empresa. Trata-se pura e simplesmente de reparação de prejuízo. O desejável seria que ela pudesse, como ressaltou o advogado da tribuna, ir ao guichê do Estado e receber esse crédito, sim. E não transferi-lo com deságio, como geralmente ocorre. Então, por isso, eu, acompanhando o belíssimo voto da ministra Rosa Weber, a quem eu felicito pela magnífica peça, eu nego o provimento ao recurso e proclamo o resultado. Negado o provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora, vencido o ministro Dias Toffoli. Concedido o efeito da repercussão geral nesse caso, não é? Tem repercussão geral, sim. Suspendo a sessão por 30 minutos.